Estamos em contato com o presidente do Badesul Desenvolvimento, Cláudio Gastal, para falar especificamente sobre a situação envolvendo a cooperativa Languiru, que a gente sabe de algum tempo que não é das melhores, teve troca de direção e que está buscando alternativas para tentar se reerguer. E teve uma audiência que foi realizada agora no último dia 5, há 2 semanas exatamente, em Porto Alegre, envolvendo o governador Eduardo Leite e os principais credores da Languiru, dentre eles o Badesul. Aí tem representantes do governo estadual que participaram desse encontro, claro que representantes também da cooperativa Languiru, BRDE, Banrisul, Sicredi, e a gente vai saber daquilo que não só foi tratado naquele encontro, mas do que já progrediu também em relação a esse tema e de que forma que o Badesul está entrando também nessa situação, de que forma que pode apoiar, que pode minimizar os seus prejuízos também envolvendo a cooperativa Languiru. Cláudio Gastal, presidente do Badesul Desenvolvimento, obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Obrigado a todos os ouvintes, também à Rádio Independente, pela oportunidade de poder esclarecer algo, poder de alguma maneira trazer um pouco de informação para um tema tão importante, uma empresa, uma cooperativa que tem uma tradição também no Rio Grande do Sul e também uma tradição no próprio Badesul. Desde 2012, a Languiru tem lançado mão de créditos junto ao Badesul para poder fazer frente aos seus investimentos e, com isso, atender sua clientela. De que forma o Badesul atua, Cláudio, antes da gente entrar especificamente na questão da cooperativa Languiru, para que o nosso ouvinte possa entender também como ele pode abraçar essa causa junto com outros credores para ajudar a cooperativa nesse momento que é tão difícil? O Badesul ele tem linhas, ele é a agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, essa agência de fomento tem o objetivo de levar crédito aos empreendedores gaúchos. Empreendedores gaúchos, falamos assim, no sentido tanto na área agrícola, na área de armazenagem, na área de irrigação, armazenagem, infraestrutura rural, como também empresas, organizações privadas, também diretos, CNPJs, como a Languiru, mas também empreendimentos, seja do turismo, seja de hotelaria, na indústria, na área de inovação, como também no setor público com prefeituras. Nós poderíamos dizer que o Badesul tem 3 grandes grupos de clientes. O agronegócio, né, por pessoas, o setor agro, pessoas empreendedores, pessoas físicas, o setor empresarial, que aí entra empresas de todo tipo e tamanho no Rio Grande do Sul, e o setor público são os municípios do Rio Grande do Sul, onde o Badesul entra com projetos de crédito para infraestrutura, para saúde, para educação, ou seja, para tudo aquilo de investimento que o município necessita. O Badesul hoje tem a ordem, uma carteira de mais de 2 bilhões de ativos no mercado e vem crescendo nesses últimos anos a partir da própria uma reestruturação que ocorreu durante os últimos 8 anos. Bom, o senhor já destacou essa parceria de longa data em relação à Languiru. O que pode destacar desse período todo? O que foi feito de parceria através do Badesul? O que a Languiru conseguiu incrementar e também qual o montante, se é que tem esse estudo aí, de que a Languiru já se valeu através dessa parceria com o Badesul? Eu posso dizer que ao redor de 66 milhões a Languiru já, de alguma maneira, utilizou, já pagou ao Badesul de linhas de financiamento. Mas mais do que o valor, a própria estrutura, ou seja, investimentos que permitiram aumento de linhas de produção, como a própria produção de suínos, a própria produção de questão de caixas de UHT, de leite, tampa branca, linhas de produção desse tipo de embalagem, e assim por diante, ou seja, são vários tipos de investimentos, né? No entanto, o que a gente verifica é que houve aí, nos últimos anos, dificuldades que a Languiru vem passando, inclusive por aumento do seu leque de frentes, ou seja, e o que hoje faz com que ela esteja numa situação bastante preocupante em termos de falta de crédito no mercado. Ou seja, hoje a grande discussão que se tem é a dificuldade de qualquer agência de fomento ou qualquer banco darem mais crédito à Languiru no momento em que ela ainda não
resolve suas questões internas, inclusive questões de governança interna e de sucessões internas, ou seja, isso é fundamental. Hoje o Badesul tem ao redor de 28 milhões, que seriam um crédito a receber da Languiru, que está envolto nesse processo de recuperação judicial. Além desses 28 milhões que teria a receber, que outros impactos tem caso vocês percam essa parceria com a cooperativa Languiru em definitivo? É claro que a gente fica na torcida para que a cooperativa consiga uma reestruturação, para que consiga voltar a operar, mas... A nossa maior preocupação, olhando aqui um pouco também de quem estava durante os últimos 4 anos, eu estava como secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, é o impacto que a própria não continuidade ou alguma dificuldade da Languiru leva ao seu produtor, o pequeno produtor, o cooperado, né? Que produz lá as matrizes de frangos, suínos e outras coisas, que começam a ter dificuldade, inclusive de venda e de colocação isso no mercado. Então, nós temos esse processo da Languiru, tem que ter um olhar cuidadoso por parte do governo do Estado, porque ele tem um impacto na cadeia de fornecedores e um impacto nos municípios ao redor das plantas da Languiru. Mas, indiscutivelmente, também tem um impacto para frente, ou seja, no momento em que você tem aí um crédito a receber de alguns milhões de reais, esse crédito ele volta para o mercado, para financiar outros empreendimentos, ou seja, isso acaba prejudicando outros empreendimentos se você não recebe isso daí, ou seja, o próprio Badesul ele não tem o grande objetivo dele é emprestar, receber vamos assim, o recurso, ou seja, o seu lucro, vamos chamar assim, e com isso recolocar no mercado o seu resultado para que possa reinvestir, os empreendedores reinvestir. Você ter uma empresa desse tamanho e um crédito, de alguma maneira, criando alguma dúvida do seu recebimento, isso retira dinheiro do mercado e isso prejudica outros que, de alguma maneira, poderiam lançar mão de recursos. Né? Além disso, sempre prejudica um pouco as avaliações de risco, né, dos grandes emprestadores de dinheiro do repasse do recurso. Ou seja, o Badesul não é uma agência com recursos próprios. Ela utiliza recursos captados no mercado, seja BNDES, Finame, Prodecop, Pronaf, ou seja, uma série de recursos que são de terceiros. Então, quando você tem uma operação que acaba apresentando dificuldades, isso prejudica a busca de novos créditos. Cláudio Gastal, presidente do Badesul Desenvolvimento. E essa reunião, como é que estão sendo as tratativas agora? É apenas para tratar do pagamento dessa dívida que o senhor estipula em 28 milhões de reais da Languiru em relação ao Badesul? Ou tem ainda a necessidade e tem a possibilidade o Badesul emprestar mais dinheiro para a Languiru ver se consegue dar a volta por cima? Como é que está sendo esse momento agora, esse período? Esta possibilidade de repasse de recurso, mais recurso, é totalmente descartada pelos credores, principalmente aí, Badesul, BRDE, ou seja, tanto pela dificuldade que isso tem, porque você não tem como justificar mais empréstimos dependendo sem ter uma resolução do passivo já apresentado. Portanto, que deve ser procurada é alternativa. Uma das alternativas que está se colocando na mesa, nas reuniões, é daqui a pouco da própria Languiru buscar a alienação de alguns ativos, ou seja, a venda de algum ativo, alguma unidade que faça frente a crédito para que ela permita com que ela tenha oxigênio para fazer frente às suas despesas e, com isso, buscar também novos recursos. Seria um maior prazo também para pagamento? Poderia estar... Nós tivemos uma discussão há um tempo atrás de fazer um stand still, que é um termo que é utilizado, que é de segurar o prazo e avançar para dar mais tempo, mas, no entanto, isso é necessário que todos os credores aceitem isso. E nós não tivemos esse consenso de todos os credores, e, inclusive, a própria administração anterior da Languiru, ela acabou não avançando nisso, devido às suas dificuldades. Agora os novos gestores estão aí há 30, 40 dias à frente, 60 dias à frente, então nós estamos aguardando que eles vejam um plano e trabalhem um plano de recuperação e nos apresente a gente auxiliar daqui a pouco o financiamento de
de um provável aquisitor, provável comprador de alguma unidade, alguma coisa assim, para permitir a injeção de novo dinheiro na Languiru. Por enquanto está nesse estágio de um retorno da nova diretoria, não foi feito nada efetivamente na prática. Teve a discussão, teve colocado, mas essa, vamos chamar assim como uma abordagem futebolística, a bola está com a nova direção para buscar e verificar alternativas que vá pela linha de, daqui a pouco, alienação de algum bem, alguma nesse sentido, que permita, inclusive, os próprios Badesul não se furtariem em buscar, daqui a pouco, como financiar um novo empreendedor na aquisição de alguma unidade da própria Languiru. Pela sua experiência até como secretário de Estado também, agora à frente do Badesul, conhecendo a Languiru há tanto tempo, como é que o senhor vê a situação da Languiru? O senhor diria que é provável que consiga a recuperação, é mais provável que não? Como é que está vendo isso aí do outro lado? Eu tenho que ser muito cuidadoso, ou seja, porque eu, com 4 anos na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o meu olhar é um. Agora, aqui no Badesul, meu olhar é outro, ou seja, mesmo que seja uma unidade do governo, o Badesul tem independência administrativa do governo e tem sua regulação toda feita pelo Banco Central e pelo mercado, pelo sistema financeiro. Logo, tem que ter muito cuidado nas suas avaliações. O que a gente torce é que haja, daqui a pouco, uma discussão boa, aprofundamento, que a própria atual administração consiga fazer os seus acordos internos necessários que possam buscar uma alternativa de fazer frente à recuperação. Com isso, mantendo, o mais importante, que mantivesse as suas operações da mesma maneira que estava, para que pudesse manter a economia girando e os impactos. Ou seja, nós temos muita preocupação, porque no momento que você paga uma empresa como a Languiru, tem suas dificuldades, impacta os municípios à sua volta, e com isso impacta também a própria tomada de crédito, que é um negócio do Badesul. Então, nós não podemos fazer grandes avaliações e sugestões por uma questão da nossa posição como credor, mas, por outro lado, nós torcemos e não vamos furtar nas reuniões todas que nos chamaram, estar junto buscando alternativas que possam fazer frente dentro do arcabouço regulatório que nós temos sobre a nossa organização. Foi determinado algum prazo para ter essa resposta por parte da cooperativa Languiru? Não, a pressa é toda da cooperativa e dos seus cooperados, né? Então não tem como a gente colocar Mas não foi agendado um segundo encontro até o momento? Neste momento ainda não. Nós tivemos depois uma outra reunião indireta e aí aguardando agora os desdobramentos que das próprias, porque nós não temos só credores como o Badesul, tem outros credores, então essa discussão também é necessária, que a própria cooperativa faça discussão com os credores maiores, que são credores de nível nacional. Seu Cláudio Gastal, como presidente do Badesul Desenvolvimento, aproveitando a sua participação conosco aqui, o senhor falou, além do agro, tem empresarial, tem público, que outras parcerias que estão em desenvolvimento aqui para a nossa região, o que está por vir ainda para o Vale do Taquari, porque a gente sabe que é uma região que se move bastante através de suas lideranças e que o Badesul também volta e meia estar presente aqui. Não, o Vale do Taquari e Lajeado especificamente são exemplos aí, ou seja, Lajeado, a prefeitura de Lajeado tem sido parceira do governo do estado, foi uma parceira de primeira hora no South Summit, um grande evento de inovação que nós tivemos o ano passado, que eu tive a oportunidade de ser responsável por trazer para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Então, uma das frentes que nós temos avançado muito é na parceria da área de inovação. Nós temos aí subscritos 50 milhões em fundos, já 40 milhões emprestados para startups gaúchas. Portanto, e Lajeado tem tido uma iniciativa muito forte aí com o prefeito Marcelo de estimular o ecossistema de inovação, o que isso para nós do Badesul é muito oportuno, porque a nova economia é necessária para a transformação das regiões. Tá certo, Cláudio. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por conversar conosco aqui na Rádio Independente, obrigada pelas informações também, microfone sempre à disposição. Eu me coloco sempre à disposição, como sempre, já estava sempre na Secretaria de Planejamento, e agora com vocês aqui no Badesul, quando vocês quiserem, a tempo e a hora, eu podendo esclarecer dúvidas e participar, estou totalmente à disposição. E um grande abraço a todos os ouvintes de vocês, e todos os parceiros aí de Lajeado.
Muito bem, obrigado pela participação. Presidente do Badesul Desenvolvimento, Cláudio Gastal. Portanto, não se trata de um novo empréstimo, e sim da renegociação da dívida. Não tem como acontecer, segundo falou o Gastal, né? Vai explicar como já estão devendo 28 milhões de reais. É só o que o Badesul tem a receber da cooperativa Languiru.